Olá, eu sou Heloísa e hoje vamos falar de produção e interpretação de texto. Os textos servem a diferentes tipos na nossa sociedade e várias das funções estão ligadas em algumas seleções que nós fazemos. Então existem os textos narrativos, os textos dissertativos e hoje nós vamos falar dos textos instrucionais. Como o próprio nome diz, eles servem a função de instruir, mas essa função engloba várias outras alternativas que nós temos dentro do instruir, principalmente no português brasileiro, em que o instruir faz uma valorização do pedido e não da ordem, como é no português de Portugal. Bom, a primeira coisa a dizer é que os textos instrucionais, eles são compostos pela função da linguagem descritiva e injuntiva, também conhecida como prescritiva. O que isso nos mostra? Que um texto instrucional ele vai ser composto sempre por uma parte em que há a descrição do que você deve fazer, da instrução que está sendo dada, e também a prescrição, ou seja, o que deve ser feito. Então, quando eu pego um manual de instruções, uma receita culinária, uma receita médica, uma bula, eu sempre vou encontrar esses dois tipos, ou essas duas funções da linguagem. E aí, isso vai nos servir para determinadas funções. Então, dentro da prescrição, eu tenho a possibilidade de ordem, de pedido ou de conselho. Na verdade, são apenas variáveis, tudo depende da maneira como essa prescrição vai ser dada. Então, uma ordem pode se transformar num pedido, dependendo do verbo, do pronome que você utilizar e também das expressões faciais, do tom de voz, se você estiver fazendo uma interação face a face, né? Então, tudo varia e depende da situação de comunicação na qual você está. Se nós temos textos escritos, como é o caso do que nós estamos abordando aqui, nós vamos sempre nos atentar para as marcas gráficas do texto, como os sinais de pontuação, a marca em itálico ou em negrito. Isso tudo nos diz sobre o tom em que aquele texto, que é uma prescrição, está sendo dado. Então, nós vamos ver essas marcas. A primeira marca, a mais comum e a mais fácil de se encontrar num texto instrucional é o uso do imperativo. O imperativo é uma função do verbo que serve simplesmente para ordenar, dar conselhos, fazer pedidos. Então, quando você lê um texto em que vai constar principalmente o verbo no imperativo, faça, ande, coma, beba, provavelmente será um texto instrucional. E aí você pode compor com a descrição para realmente ter certeza se se trata de um texto instrucional. Além do uso do imperativo, há também o uso de um tempo verbal, que é o presente do indicativo. O presente do indicativo é muito utilizado porque nós estamos falando de ações sequenciais. Quando eu estou instruindo alguém a fazer alguma coisa, eu sempre vou citar ações sequenciais, ou mais conhecidos como passo a passo. Hoje em dia, nós temos os tutoriais, né? Que são um gênero aí virtual que está muito na moda e ele se serve dessas ações sequenciais para ser um texto instrucional. Então quer dizer que o texto instrucional, ele está na nossa vida o tempo todo, nós estamos lidando com ele de diversas maneiras diferentes e fazendo ele se readaptar a cada situação. Se antes nós tínhamos os manuais de instrução, hoje nós temos os tutoriais. Se antes nós tínhamos as receitas culinárias nos livros, hoje nós temos os blogs de culinária, que também se usam dessas receitas. Então é importante lembrar que os gêneros que fazem parte dos textos instrucionais são gêneros que estão na nossa vida e que nós nos utilizamos o tempo todo para fazer valer as intenções de comunicação que nós temos. Bom, por hoje é só, muito obrigada e até mais!